Shabbat Shalom Lechulam, Haverim, Shabbat Shalom a todos amigos, Baruch Hashem, finalmente vamos dar início agora à Parashá da semana. Vamos agora começar a nossa abordagem, o nosso mergulho na porção da Torá desta semana. Eu quero convidar a vocês a abrirem juntamente conosco, juntamente comigo, no Sefer Shemot, no livro do Êxodo, aí na Bíblia que você tem na sua casa, seja ela analógica, num livro, com as suas páginas, ou seja ela digital. Baruch Hashem, vamos abrir em Êxodo capítulo 10, versículo 1 em diante. Êxodo capítulo 10, versículo 1 em diante. Nós temos a Parashá Bo, cujo primeiro verso nos diz: Vayomer Adonai el Moshe lemor, Bo el Paro, ki ani hirbati et libo ואת לב עבודיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. Deus disse a Moshe: venha ao Paró, venha ao Faraó, e lhe advirta, porque eu endureci o seu coração e o de seus servos, para que eu possa mostrar esses meus milagres entre eles. Esse é o primeiro trecho da Torá na Parashá Bo. Vamos à introdução da Parashá, livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 1 em diante. Vamos começar o nosso estudo de hoje conforme o nome da Parashá. Por que a Parashá de hoje nomina-se porção da Torá Bo? Por que a Parashá de hoje nomina-se Bo? Bo significa venha. É uma palavra ordenativa, está no imperativo. Venha. Como no versículo, venha ao Faraó. Mas por que a Parashá, a porção da Torá de hoje, na qual os israelitas derrotam o Mitzrayim, o Egito, é conhecida como venha ao Faraó, uma declaração que expressa o poder do Paró, do Faraó no Egito? Isso nos ensina uma lição. Algumas pessoas pensam que para resolver os problemas de suas vidas, tanto no aspecto transcendente quanto no aspecto físico, precisam somente praticar mais o bem. E mais bem, e mais bem. Porém, a verdade é que, além de fazer mais bem, uma pessoa também tem de erradicar o mal. Erradicar, finalizar, acabar com o mal. E não somente tirar o mal em geral, mas ele deve ser esmagado em sua raiz, para que não volte a crescer. Então, Hashem, Deus, falou a Moshe, falou a Moisés, o nosso mestre, para que venha ao Faraó, em seu palácio, onde ele reside em toda a sua glória. Para Moshe, para Moisés foi ordenado que procurasse o mal no Egito, até em sua raiz, até a parte mais profunda, até o seu ponto inicial. E então que o esmagasse e o humilhasse ao extremo. É só nesse caso, e só nesse caso, o êxodo, a saída do nosso povo, iria ser possível. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa rotina, isso significa que uma pessoa deve tentar identificar o desejo primário que queima em seu coração, vasculhar o que sucede no nosso interior, nos nossos sentimentos, a raiz do seu mal pessoal, e lançar um ataque contra esse desejo com força total. Quando ele tiver sucesso nessa missão, ele verá então que suas outras lutas pessoais seguirão no mesmo caminho, sem muitos esforços. Esse comentário está baseado na Sirá de Shabbat Parashá Bo, que foi escrito e desenvolvido no ano 5760.
51. Baruch Hashem. Nesse comentário introdutório, nesse comentário inicial da nossa Parashá de hoje, que é a Parashá Bo, os nossos sábios nos ensinam que é muito importante na superação das nossas dificuldades do dia a dia, das adversidades internas e externas a nós, na rotina, que esses problemas sejam identificados, que os seus nomes sejam devidamente pontuados, o famoso pingo nos is, que esses erros sejam assumidos, que a fonte de todo problema seja identificada, não somente expurgada, não somente que ela seja retirada, extraída para fora de nós, das nossas vidas, mas também que elas sejam destruídas desde a sua raiz, ou de qualquer tipo de vestígio de semente maligna, negativa, que possa estar residindo dentro de nós. É necessário, mais do que identificar, que é um processo fundamental, inicial, mais do que extirpar, extrair o problema, também destruir esse problema. E isso não significa que não virão outros problemas, que não virão outros desafios, uma vez que o Eterno criou um sistema de vida, um sistema de Haim, de vida, aonde nós passamos necessariamente por desafios, tanto internos quanto externos. É inevitável, em todas as circunstâncias de nossas vidas, que problemas ocorram, que adversidades, tanto internas a nós, nos nossos pensamentos, nossos sentimentos, na nossa mentalidade, nossas imaginações, nossos desejos, nas nossas vontades, nos nossos sentimentos, também externamente, no nosso físico, na fisicalidade, no mundo concreto, no trabalho, no curso, na faculdade, na escola, na academia, nos exercícios, no lazer. Em todas as áreas humanas sempre haverão desafios. E todos os desafios são intrínsecos na existência humana. São intrínsecos, inclusive, inseparáveis, na vida normativa do Ben-Or, do filho da luz, da Bat-Or, da filha da luz. Ok? Esse foi o comentário introdutório inicial da Parashá Bo, que é a 15ª Parashá, é a 15ª porção da Torá. O subtítulo da Parashá de hoje é o mesmo primeiro texto de Êxodo capítulo 10, verso 1, parte A. O Eterno ordena: vem ao faraó, porque tenho endurecido o seu coração. E, acrescentando, conjuntivo, o coração dos seus servos, também de todos os servos. Êxodo capítulo 10, versículo 1, parte A. Logo no início da Parashá Bo, nós nos deparamos com novos episódios evidentes da radiação divina, da vontade divina, em detrimento das vontades do homem, independentemente dos critérios pessoais da humanidade, ou seja, dos nossos critérios pessoais, daquilo que nós pensamos ser certo ou errado. A vontade do Eterno é soberana. Seja ele um Ben-Or ou um Ben-Rocher, seja a pessoa um filho da luz ou um filho das trevas, o critério é sempre de Hakadosh Baruch Hu. O Eterno obriga a Moshe, obriga a Moisés, expresso aqui na palavra Bo, em hebraico, significa venha, é um venha ordenativo, impositivo, a se colocar diante da maior autoridade humana da antiguidade naquele período, que era o faraó, ou qualquer pessoa que se assentasse na cadeira no status de faraó. Pois o próprio Hakadosh Baruch Hu, o próprio Eterno Bendito Seja, tinha endurecido o coração do faraó e de seus servos. Então é muito importante nós salientarmos que todo esse endurecimento, essa petrificação do coração
do faraó foi exercida, foi planejada, executada pelo próprio Hakadosh Baruch Hu. E nós vamos compreender o que significa de fato esse endurecimento do coração. Dessa forma, dentro dessa introdução, desse primeiro momento que nós estamos estudando, nos vem a pergunta: e como fica, e aonde fica o nosso chamado livre-arbítrio? O Eterno, conforme essa introdução, conforme nós estamos estudando na Torá, Êxodo capítulo 10, versículo 1 em diante, o Eterno notifica e explica a Moshe Rabbeinu, ao nosso mestre Moisés, que ele deve vir diante do faraó, que é um dos focos, um dos núcleos do problema, das adversidades. Inclusive, a palavra paró, a palavra faraó, tem uma conotativa de adversário. Ao invés de Moshe furtivamente comandar o povo para fugir do Egito, o Eterno ordena que Moshe enfrente o paró, o faraó, que ele se coloque diante do adversário e não fugir da adversidade necessária. Era necessário, era mister que Moisés se colocasse diante do faraó. E acrescenta o Eterno que ele já tinha aprontado o cenário endurecendo o coração do faraó. Uma operação que não foi feita pelo próprio indivíduo faraó. Os sábios do faraó não executaram essa operação. Aliás, humano algum, criatura alguma, pode endurecer o coração de terceiros, do outro, do próximo. Uma operação única que só Hakadosh Baruch Hu, o Eterno, pode realizar. Então, se isso está para além das vontades do faraó, para além da vontade de Moshe, de Moisés, para além da vontade de qualquer que seja a pessoa, se isso é impositivo, se isso foi imposto pelo Eterno, se o Eterno pode endurecer os corações, uma vez que não só o coração do faraó, mas também o coração de todos os servos do faraó foram de igual forma endurecidos, como fica e aonde fica o chamado livre-arbítrio? Na realidade, o conceito, a ideia de livre-arbítrio, não faz parte da cultura hebraica, não faz parte da cultura do Am Israel, do nosso povo de Israel. Tampouco do Tanar, tampouco da escritura, dos originais. E nas Ketuvim, Netzarim também, de igual forma. Nas Besorot Tovot, nas Boas Novas, nos textos nazarenos, não faz parte esse conceito, essa ideia de livre-arbítrio, conforme o contexto e as informações contidas nas Escrituras que iremos investigar a partir de agora. Então, qual é a origem do significado da palavra livre-arbítrio? Qual é o significado, qual é a raiz desse conceito de livre-arbítrio? Livre-arbítrio é classificado como um substantivo masculino. A palavra livre vem do latim liber, que significa livre. E o termo arbítrio vem do latim arbiter, que é a pessoa que vai a algum lugar como testemunha ou juiz. No século XVI, o significado tornou-se a pessoa escolhida, selecionada para partes para decidir sobre uma questão. O significado de livre-arbítrio está relacionado com a oportunidade ou a possibilidade de que cada indivíduo possui de selecionar suas ações, isso é, de tomar decisões por vontade própria. Assim reza o conceito de livre-arbítrio, que pode usar seu próprio discernimento. Livre-arbítrio explica
que todo indivíduo tem direito de fazer o que quiser com a sua vida, de modo que ele decida qual caminho ele deseja seguir, claramente garantindo que todas essas atitudes não prejudiquem outrem, ou seja, outras pessoas. É, portanto, a faculdade de decidir de acordo com a própria vontade, não se pautando em um motivo, causa ou razão estabelecida. Esse conceito de livre-arbítrio significa ter liberdade, uma chamada liberdade. O que pode fazer com que muitas pessoas acreditem que que esta expressão aborde quesitos como diz respeito à falta de educação. Por exemplo, eu tenho livre-arbítrio de escolher, de decidir se desejo sair de casa, sim ou não, hoje à noite. É um homem maduro ou um indivíduo responsável pelos acertos e erros que comete. Afinal, a responsabilidade das decisões de seu destino é da própria pessoa. Esse conceito de livre-arbítrio está relacionado com a inteligência, conforme reza essa ideia, esse conceito, essa filosofia. Aliás, na filosofia, que é a fonte desse conceito que nós vamos destrinchar hoje, nós vamos investigar, na filosofia, o livre-arbítrio se classifica como a capacidade de escolher entre várias possibilidades, agindo dessa maneira pois assim, aliás, quer e sente-se responsável pelo ato praticado. Segundo a enciclopédia jurídica, poder e direito que a pessoa tem de determinar livremente ou fazer o que bem entende, sendo, entretanto, o único responsável pelas consequências de seus atos. Livre-arbítrio, a ideia de que Deus não interfere nos pensamentos, vontades e ações do homem. Ainda em filosofia, significa a possibilidade de decidir, escolher, em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. A referência está no dicionário Michaelis. Ok? Agora que aprendemos de acordo com as fontes o que de fato é o livre-arbítrio, o que é a situação do homem frente ao eterno conforme a Torá, conforme a verdade, conforme o Eterno estabeleceu. Nós aprendemos agora, conforme a origem da palavra, a origem do conceito, que é filosófico. A ideia de que a pessoa tem total domínio das suas decisões, que a pessoa é a força motriz em si mesma dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas imaginações, das suas pretensões. A própria pessoa se torna fonte, a origem de todos os sentimentos que possui, de todos os pensamentos e vontades que possui e das suas atitudes, consequentemente. A pessoa ela é dona de si mesma. Ela tem um conceito que ela está livre. E essa ideia de liberdade, conforme reza esse conceito, significa um campo de trânsito, aonde a pessoa pode percorrer, seja lá em qual for a situação da sua vida, um espaço de trânsito para falar, um espaço de trânsito ilimitado, indefinido para pensar, para imaginar, para falar, para agir. Esse é o conceito de liberdade por detrás da palavra. Conforme a filosofia, conforme o pensamento greco-romano, a pessoa tem um espaço de trânsito. Não somente no sentido urbano, espaço de trânsito, de daqui a determinado ponto, como também nos pensamentos. Existe uma possibilidade de pensamentos indeterminados. Existe um espaço que possibilita imaginações, pensamentos, sentimentos de modo indeterminado, ilimitado. Não há limite porque não há determinação. Não há delimitações.
Então, essa ideia de livre significa um espaço de trânsito indeterminado. Não existe uma limitação, não existe uma régua, não existem regras que limitem os pensamentos, os sentimentos, os desejos, as imaginações, as reflexões, os devaneios, etc, etc, as palavras, a visão, quando na verdade toda a realidade, toda a existência, ela é delimitada. Todas as nossas capacidades, todas as possibilidades da existência, todas elas são delimitadas. No macroespaço ou no microespaço, nas macro questões até as mínimas questões, todas são delimitadas. Todas são limitadas. Não existe um espaço de trânsito, seja no campo da metafísica, no campo das imaginações, daquilo que não é tangível, daquilo que não é concreto, ou para aquilo que é físico, para aquilo que é concreto, que não seja delimitado, que não tenha as suas limitações. Logo, toda a ideia de espaço indeterminado é uma falácia tipicamente filosófica ao qual nasceu esse conceito. Existe uma pretensão conceitual. Existe um conceito, existe uma ideia e existe a realidade. Existe uma ideologia, uma pretensão ideológica, uma percepção ideológica e a realidade. E quando nós colocamos o conceito de liberdade mediante a realidade, não existe qualquer encaixe entre os dois fatores. Uma vez que a realidade ao qual nós vivemos, a maioria de nós, quero acreditar, que vivem tanto em consciência quanto no seu cotidiano, todos nós somos absolutamente limitados para tudo e em todas as coisas. O nível de inteligência, de sapiência, de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, de intelectualidade para cada indivíduo é limitado. Por mais que nós venhamos a estudar por muito tempo determinados assuntos, determinados temas, nós temos um limite intelectual. Cada pessoa, uns mais do que outros, mas todos rebaixados ao ponto da realidade que todos nós somos limitados intelectualmente. As nossas imaginações, nós não conseguimos imaginar todas as coisas. Nós não concatenamos e refletimos sobre todas as coisas da existência. Existem mais coisas que nós não conhecemos do que nós conhecemos ou pensamos conhecer. Tudo isso é fruto das limitações que o Eterno criou. Tudo que existe foi criado. E tudo que foi criado possui o seu limite, o seu tamanho, o seu tempo e o seu espaço. A vida possui o seu limite. O Eterno determinou o ponto de nascimento e o ponto de morte. Ninguém vive para sempre. Ninguém pode durar mais de 120 anos, 130 anos. Ninguém passa disso. O Eterno determinou um limite. A partir de uma determinada geração da humanidade, lá no livro de Gênesis, que nós estudamos no mês passado, o Eterno estabeleceu a partir de então que o homem viveria até 120 anos. Para todas as coisas existe o tempo e o espaço, conforme está expresso em Sefer Kohelet, no livro de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado. Ou seja, tudo tem a sua medida determinada. Tempo de unir, tempo da separação, de qualquer que seja o âmbito. Tempo de chorar, tempo de rir, de ganhar, de perder. Tudo tem a sua contrapartida, tudo tem o seu favorável
tudo tem o seu adverso, tudo tem a sua limitação. Não existe só o bem, também existe o mal. Não existe só a saúde, também existe a doença. Nós não conseguimos ter domínio sobre os nossos corpos. Nós não conseguimos dar a volta no globo ocular, um movimento de 360, seja lá para qual for o lado, porque nós temos um limite ocular, no movimento ocular, movimento dos nossos olhos. Nós não conseguimos falar todas as línguas do mundo. Com muita dificuldade, o próprio idioma onde nós nascemos. Nós não conseguimos dominar as vontades da fome, da sede. Uma pessoa pode ficar sem comer ou sem beber por alguns dias. Depois disso, o corpo toma o absoluto controle, o cérebro domina todas as vontades de um nível mais intenso, mais impositivo. E se não houver nutrição, se não houver uma hidratação, a pessoa vem ao falecimento. Às vezes é difícil controlar a velocidade da língua, a velocidade das palavras, ou seja, o nosso domínio, aquilo que nós chamamos de domínio, aquilo que nós chamamos de liberdade, é um conceito completamente infantiloide, que não condiz com a realidade. Então, nós não somos donos dos nossos próprios pensamentos, sentimentos, desejos. Todos eles têm uma fonte motriz, uma força motriz, um motor que move todas as coisas, e não é o homem. No campo filosófico, onde nasce a ideia de liberdade, onde nasce a ideia de livre-arbítrio, não havia uma divindade, uma forma de autoridade máxima celeste que comandasse os sentimentos, os desejos, os pensamentos, que sonda, conhece, domina, mantém, estabelece, que lança decretos sobre pensamentos, sentimentos, desejos, que gera os pensamentos, que gera os desejos, que gera as ações. Não faz parte desse campo cultural uma autoridade tal que esteja intimamente ligada com o ser humano. Existia o deus dos raios, o deus das chuvas, os deuses do mar, os deuses das águas, dos ares, deuses de animais, deuses de plantas, deuses daquilo outro. Cada um para um tipo de demanda, de necessidade humana, mas não uma autoridade de fato soberana, que comanda tudo e todos, todo o tempo. E na sociedade, na cultura greco-romana, esse pensamento, esse conceito de liberdade, de espaço de trânsito, de um espaço indeterminado, não há limitações, não existem regras, não existem parâmetros, não existem limites, é indeterminado. Levou essa concepção de uma autonomia. Então, diversas cadeiras filosóficas, diversas cadeiras ideológicas foram sendo desenvolvidas dentro desse conceito de liberdade. E liberdade passou a se tornar um símbolo ou uma ferramenta de poder. Quem pode conceder a liberdade e quem deve obedecer todas as limitações que o outro estabeleceu sobre liberdade. Então, contraditoriamente, leis foram regendo conforme as suas respectivas interpretações filosóficas, estabelecendo o que é a liberdade para o outro, para aquela determinada comunidade, aquela determinada cidade, aquele determinado povoado. Qual é o espaço de trânsito para um escravo, para o empregado, para o empregador?
para a aristocracia, para os filósofos, para os mestres, para o imperador, para a imperatriz. Então, contraditoriamente, foram se criando delimitações. Então, esse conceito ele é completamente esdrúxulo. Tudo tem limitação. Todo espaço de trânsito, todo espaço, todo tempo, por si mesmos, já significam limitações. Nada está indeterminado. O nosso cérebro exige de nós atitudes. O cérebro rege as nossas vontades, as funções cerebrais, a fome, a sede, o movimento, coordenação motora, as questões cognitivas. Involuntariamente, o nosso corpo se movimenta, não por uma vontade nossa, independente da nossa vontade, da nossa consciência ou do inconsciente. O cérebro exerce a sua função, dominando todos os nossos órgãos, todos os nossos membros, tudo que somos fisicamente ou cognitivamente. Estejamos nós dormindo, ou seja, no estado de inconsciência, ou no subconsciente, ou em consciência, o cérebro rege. Quando nós abrimos o armário para a gente selecionar a roupa que a gente vai usar, a cor, conforme nos explica o campo científico da neurociência, o nosso cérebro decidiu exatamente a cor no lapso de tempo extremamente imperceptível. Não é possível perceber isto a olho nu, somente através de instrumentos precisos que captam os impulsos cerebrais, onde o cérebro está ordenando que nós venhamos a selecionar aquela, ou aquela cor, aquela roupa, aquele modelo. Tudo nos é imposto. Estamos debaixo de regras, debaixo de forças maiores, que independem das nossas vontades. Quando nós estamos sem dinheiro, nós pensamos assim, poxa, eu queria ter dinheiro agora. Existe a vontade, existe o desejo, existe a pretensão, existe o sentimento nosso, pessoal. Mas eles têm uma origem. Existem os impulsos. Nosso, pessoal. Mas eles possuem origem. De todo o campo filosófico, para a gente fechar essa primeira parte do nosso estudo, nós estamos orgulhosamente a 30 minutinhos da nossa paraxá. Dentro de todo esse campo filosófico original desse conceito do livre-arbítrio que nós estamos estudando, surgiu um pensador na história, e o seu nome era Aristóteles, mais conhecido como professor de Alexandre o Grande. Ele foi o responsável por fazer amadurecer a sociedade greco-romana, com os seus livros, com a sua literatura, com as suas percepções de mundo. Aristóteles. Um dos livros mais famosos, uma das obras literárias mais famosas de Aristóteles, o filósofo, ele percebeu o seguinte. É interessante essa história. De todo esse mundo, esse universo de Avodazará, de idolatria, de uma percepção à margem da Torá, à margem da realidade, surgiu Aristóteles. E ele percebeu que todas as coisas possuem uma origem. Todas as coisas possuem uma gênese. Que por trás de cada momento, de cada cenário, de cada atitude, de cada conceito, de cada coisa que existe, possui uma origem. E uma origem sempre analisada na forma regressiva.
regredindo, 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 seria possível conhecer a fonte de todas as coisas, que ele chamou de força motora. Um motor principal que move todas as coisas. Ele chegou a cogitar cerca de 50, 60 forças motoras que regem o universo, que regem todas as coisas da existência. Mas no final do livro ele diz que haja apenas uma força governadora, uma força, apenas uma força motora. Ou seja, se nós, exemplo, quando nós observamos uma árvore, nós observamos um pomar ali com seus frutos, suas folhas, automaticamente nós imaginamos o quê? Que um dia aquela árvore foi uma semente. E que por sua vez essa semente já pertenceu a uma árvore antes. E essa árvore anterior também já foi uma semente. E assim, nesse processo regressivo, analisando de uma maneira regressiva, ou seja, voltando à origem, da origem, da origem, da origem, seria possível vasculhar e encontrar essa força motora. Que atipicamente, no universo de diversos deuses, um filósofo cogitou a ideia de que existe apenas uma força motora no mundo. Apenas um Deus. Inclusive, é justamente esse mesmo Aristóteles, ele é respeitado por um grande sábio do povo da casa de Judá, um grande judeu conhecido como Maimônides, Rambam, apelidado de Rambam, Moshe ibn Maimun. Ele escreve um dos seus maiores livros, citando diversos pontos, diversos trechos da literatura de Aristóteles. Rambam respeitava muito essa percepção que Aristóteles teve de que todas as coisas possuem uma origem. E se essa origem cria, desenvolve, ela rege todas as coisas, ela está dominando, está controlando, ou seja, ela é uma força motora, ela move todas as coisas, ela faz tudo funcionar, ela está dominando tudo. Automaticamente, tudo que nós sentimos, nós pensamos, não é nosso. Não é de nossa autoria. Pessoal. Ocorre conosco, passa pelo processo individual, passa pelo processo pessoal, mas não é proveniente de nós mesmos. Nós, de fato, não estamos no controle. Existe uma força motora. Vamos agora para o desenvolvimento da segunda parte do nosso estudo de hoje, Baruch Hashem. Claro, até aqui, pessoal, qualquer dúvida deixem nos comentários e nós vamos responder prontamente assim que possível. Vamos lá. Então, dessa forma, qual é a origem do significado de livre-arbítrio? É classificado como substantivo masculino. A palavra livre vem do latim liber, que significa livre, e o termo arbítrio vem do latim arbiter, que significa arbitrar, que significa pensar, analisar, fazer juízo. Então, essa expressão que une duas palavras, livre e arbítrio, esse conceito é uma expressão. Não é só uma palavra, são duas palavras gerando um conceito. Que a pessoa pode arbitrar, analisar, concatenar, fazer juízo. Daí a palavra arbítrio, árbitro, que é um juiz. Ou seja, de pensar, analisar, concatenar, refletir, calcular, etc, etc, livremente. Ou seja, com um espaço indeterminado, ilimitado.
Não há limites, não há determinações sobre esses pensamentos. Eles estão fluindo aleatoriamente, fluindo de maneira não determinada, de maneira não regrada, debaixo de nenhuma lei. É algo conforme a decisão da própria pessoa, está sob domínio do indivíduo. Agora que aprendemos, de acordo com as fontes, o que de fato significa livre-arbítrio, o que é a situação do homem frente a Deus. Então vamos agora para a realidade. Como consta na Torá, na lei divina, a saber, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, ou seja, a Constituinte Divina, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os livros que compõem a lei de Deus. Então, conforme consta na Torá, Hashem, o Eterno, após ter corporificado a humanidade, ou seja, Adão e Havá, Adão e Eva, ordenou que a mesma mitzvah, que o mesmo mandamento, que as mesmas mitzvot, os mesmos mandamentos primários, da seguinte forma: assim Hashem, Deus, o Eterno, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, no jardim dos prazeres, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. O Eterno deu a seguinte ordem ao homem: comerás do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerdes dele, ou seja, isso vai ocorrer, com toda certeza vocês se tornarão mortais, vocês irão morrer. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. O Eterno trouxe 2 mandamentos primários. São os 2 mandamentos, as 2 mitzvot primárias. As 2 primeiras que o Eterno passou à humanidade. Representados ali por Adão e Eva. Então, o Eterno colocou o homem já com uma missão, com um trabalho. Designou o homem, submeteu o homem ao trabalho, a uma regra, a uma limitação de trabalhar, a condição. Somos totalmente condicionados em todas as coisas. Não existe a nossa autoridade. Aliás, toda autoridade constituída foi constituída por Deus. Toda autoridade, toda a potência foi estabelecida pelo próprio Eterno. Seja a rigor de um decreto ruim ou de um bom decreto, tudo que foi estabelecido pelo Eterno. Toda autoridade foi constituída por Deus. Então, nós já viemos a esse mundo, a humanidade já descendeu a esse mundo debaixo de leis, debaixo de uma designação, debaixo da decisão divina, da vontade divina, do planejamento divino, completamente submetido, submisso ao Eterno. Quer algumas pessoas queiram ou não, essa é a realidade. Então o Eterno colocou o homem nesse mundo para zelar, cuidar, ser um zelador, trabalhar nesse mundo, cuidar desse mundo. E nele fazer suas plantações, fazer com que esse mundo possa frutificar. O homem nasceu para ser producente, produtivo. E o Eterno disse: essa árvore sim, aquela outra árvore não. Essas árvores sim, aquela árvore específica do conhecimento do bem e do mal não. Foram as 2 mitzvot primárias, os 2 mandamentos primários. Evidentemente, obedecer seus ditames não era uma questão opcional, que cabia ao homem aceitar ou não. Aquela ideia justamente onde nós encontramos o livre-arbítrio. O conceito de livre-arbítrio. Eu tenho arbítrio, o Eterno nos deu arbítrio? Óbvio que sim. Baruch Hashem, nós temos a capacidade de concatenar, de refletir, de pensar, de imaginar, de desejar, de pensar, etc, etc. Tudo que está no campo metafísico, no campo intelectual. Nós temos essa capacidade, mas ela é delimitada.
ela percorre, ela existe, só percorre, porque o Eterno estabeleceu ela para cada indivíduo, para cada pessoa, dentro daquilo que o Eterno estabeleceu. Nas limitações que o Eterno decidiu, que o Eterno criou. Então, ela não é indeterminada. Ela não é livre. Ela é condicionada. Ela é sistematizada. Ela é limitada. Ela é determinada. Ela é mantida pelo Eterno. Estabelecida por Ele. Ela acontece como Ele quer, como Ele deseja. E não nós. Então não é nosso. O corpo não é nosso, o cérebro não é nosso, as capacidades cerebrais não são nossas, as vontades não são nossas, conforme foi escrito, porque tanto o desejo quanto o realizar pertencem ao Eterno. Tanto a vontade, Ratson, o Etzah, o planejamento, quanto a Asa, a ação, a realização, pertencem ao Eterno, não pertencem a nós. Então, meus amigos, finalizando aqui essa segunda parte, os ditames do Eterno, o Eterno dita o que deve ser e o que não deve ser. Não era uma questão, como não são questões opcionais. Eu decido, eu tenho a opção de fazer ou não. Tudo é uma questão de ordem. Nada está aleatório, nada está solto, nada está a varejo. Tudo é contado, tudo existe com um motivo, tudo tem a sua função. Tudo foi estabelecido exatamente onde deve estar, tudo acontece como deve acontecer. Ditado, regido, dominado, manipulado pelo Eterno. E por isso tudo vai bem. E por isso tudo ocorre bem. Por isso nada está um caos. Nada está fora do lugar. Tudo segue perfeito, como sempre ocorreu perfeitamente e sempre ocorrerá perfeitamente, como o Eterno planejou e executou. Tudo está bem. Tudo ocorre como deve ocorrer, conforme a vontade do Eterno. Então isso não cabe ao homem, aceitando ou não, isso não cabe ao homem. Os deveres do homem, o proveito e as consequências sobre ambos foram claramente informados e advertidos. De igual modo, todos os personagens da Bíblia, ou seja, do Tanar, obedecem ao Eterno, ainda que contrariados, como aconteceu com Avraham, quando o Eterno disse, sai da tua tenda. É interessante que, no hebraico, todas as falas do Eterno, elas são impositivas, elas estão no imperativo. Sai, venha, vá, faça, realize. Pare aqui, vão para lá, vão para cá. Sempre ordenativas, sempre impositivas, porque ele é o Eterno, Kadosh Baruch Hu. Não existe autoridade nossa. Toda autoridade constituída é constituída pelo Eterno. Ah, mas tal rei, tal presidente, tal deputado, eles têm autoridade. Autoridade que só o Eterno pode conceder. Só o Eterno. Ainda que na cabeça das pessoas, seja por filosofia, seja por algum tipo de ideologia, seja por algum tipo de conceito fora da Torá, se achem dentro de algum direito que eles outorgam a si mesmos poder, potencialidade, a realidade é que toda potencialidade, todo principado, toda autoridade só pode ser constituída por Hakadosh Baruch Hu. Ele é o dono de tudo e todos, de todas as coisas. Então, o Eterno também disse em Gênesis capítulo 5, versículo 5, para Lot, ele disse, levantem, saiam desse lugar. Gênesis capítulo 19, versículo 14, para
Ló, sobrinho de Abraham, também disse para Yaakov: torna a terra dos teus pais. Em Gênesis capítulo 31, versículo 3, parte A. Para Yitzhak, para Isaac, ele disse: não desça ao Mitzrayim. Em Gênesis capítulo 26, versículo 8. Para Moshe, Moisés, disse: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés. Shemot, Êxodo capítulo 3, versículo 5. Vai, pois, imediatamente, eu envio ao faraó. Êxodo capítulo 3, versículo 10. O Eterno o enviou ao faraó. O Eterno enviou Moshe ao faraó. Isso independe de Moisés. Isso independe de Isaac. Isso independe da vontade de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Yosef, de José. Vai, pois, imediatamente. E imediatamente eu o envio ao faraó. O Eterno enviou. Moshe trouxe argumentações. Eu tenho problema na fala. Eu não acho que eu sou o líder. Eu acho que eu não estou pronto. O Eterno, vai, faça, sai. Venha. Não só o faraó, mas todos obstinados conforme a vontade do Eterno. Seja para os bons decretos, para os maus decretos, para a adversidade, para o infortúnio, para aquilo que é favorável, independe. Todos somos orientados, comandados por Hakadosh Baruch Hu, Baruch Hashem por isso. Para Josué, a exemplo, vai, pois, imediatamente eu o envio ao faraó. Para Moisés, perdão, em Josué, capítulo 1, versículo 2, verso A. Também em Gideão, vai com a força que tu tens. Vai com a força que tu tens. Nos originais, no texto original, todas essas passagens elas são compreendidas de uma forma ainda mais clara, ainda mais chocante. Lá em Juízes, capítulo 6, versículo 14, nessa passagem de Gideão. Por exemplo, observamos Jó, Iov em hebraico, que de semelhante maneira não pediu os mensageiros que lhe sobrevieram. Contudo, Deus o acometeu com dores e perdas horríveis. Abre aspas. Concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele no sentido da carne, no sentido da nefesh, aliás, pessoa dele no sentido a sua identidade, a sua essência, ou seja, a sua vida. Isso lá em Jó, capítulo 1, versículo 12, parte A do texto, a parte A do texto. Então o Eterno concedeu poder, autoridade, potência, potencialidade, autoridade para o adversário. Quem concedeu poder para o adversário foi o Eterno. Os Shindalet, os seres danificadores, não podem fazer nada se não for conforme a decisão do Eterno. Não existe uma vontade de baixo frente à vontade de cima. A vontade de baixo ela é proveniente daquilo que veio de cima. Não existe um cabo de guerra entre a vontade de baixo e a vontade de cima. A vontade dos homens e a vontade de Deus. A vontade de baixo também foi estabelecida, condicionada, sistematizada pelo Eterno. Então não existe aquilo da pessoa, eu tenho um pensamento, eu tenho um sentimento, achando que realmente é dela, que realmente tem a sua origem nela mesma, aquele desejo, aquele pensamento, aquela vontade, que ela pode movimentar um dedo sequer, suspirar, independentemente da vontade de Deus, como tudo tivesse ligado numa máquina automática que deixa tudo funcionando automaticamente, que não tem a manutenção constante e permanente do Eterno em todas as coisas. A nossa respiração, o movimento das nossas células, dos átomos, das moléculas, tudo está ocorrendo exatamente conforme a orientação do Eterno em todas as coisas. Mas como ele pode fazer isso? Ele é o Eterno. Mas isso é impensável para um ser. O Eterno não é um ser humano, o Eterno não é uma criatura.
O Eterno não é um homem, o Eterno não é um alienígena. O Eterno está para além da existência, o Eterno é realidade das realidades. Ribono Shel Olam, soberano do mundo, dos mundos. Então, é necessário estudarmos, é necessário nos aprofundarmos todos os dias sobre a Ribonut Shel Elohim, sobre a soberania divina, o que isso de fato significa. Todos esses homens citados aqui, no Tanar, na Bíblia, a exemplo de Abraham, a exemplo de Yitzhak, Yaakov, Yosef, Abraão, Isaac, Jacó, José, a exemplo, dentre tantos outros, possuem um conhecimento inato da soberania divina. Eles agiam conscientemente de que o Eterno está no controle de todas as coisas e por isso obtiveram sucesso em todos os empreendimentos, em tudo aquilo que eles se envolveram. Não somente no conhecimento, mas na prática, na aplicação do conhecimento diariamente. A exemplo de Jó, que foi citado agora há pouco, Jó capítulo 1, versículo 12. Jó o tempo todo assume a soberania do Eterno, reconhecendo a si mesmo como nada. Assim como Abraham, numa questão poética, ele realmente sabia, tinha conhecimento, tinha um discernimento de que ele era pó e cinza. Nada ele era. Tudo que somos, todas as atribuições que advêm em relação a nós, vêm de Hakadosh Baruch Hu. As pessoas podem se auto-intitular isso e aquilo outro. Mas o verdadeiro título, os verdadeiros títulos, as verdadeiras nominações, elas vêm do Eterno. E não conhecer isto, não tomar conhecimento disto, não aplicar isso, significa automaticamente uma supressão da verdade. Não assumir isso no dia a dia, no cotidiano, na rotina, com as palavras, com os pensamentos, com as atitudes, automaticamente significa uma supressão da verdade. É um tipo de operação, um tipo de comportamento que busca encobrir que o Eterno é soberano, que ele está no controle de todas as coisas, justamente para que o ser humano, a própria pessoa, o próprio indivíduo, se coloque no lugar de Deus ou mais do que Deus. É algo que não é episódico, é algo que não é novo. Aliás, episódico é, porque se repete desde o início dos tempos, desde Caim e Abel, desde Caim, aliás, especificamente desde Caim. O ego humano tentando se colocar no lugar de Deus ou maior do que Deus. É chamado de supressão da verdade. Encobrir a realidade dos fatos significa uma supressão da verdade. Isso é feito de maneira natural, naturalmente no dia a dia. Não atribuindo honra ao Eterno, não reconhecendo a autoria de todas as coisas, a autoria do Eterno em todas as coisas, com as palavras, com os pensamentos. Fazendo isso, o indivíduo, Chaz Veshalom, o Eterno nos livre, acaba efetuando a operação da supressão da verdade, suprimir a verdade. É como se a pessoa dissesse, dentro desse pensamento, que elas são capazes de tornar o Eterno esquecível. E se, porventura, ele for tirado, entre aspas, do jogo, da jogada, do nível de consciência, da nossa consciência diária, é possível que nós tenhamos um domínio não só próprio, das nossas próprias vontades, das vontades que temos, dos pensamentos que temos, das ações que temos, através de uma operação de supressão da verdade, fazendo que o Eterno, o conhecimento sobre o Eterno, sobre a sua soberania, da sua autoridade, se ela for esquecível, então é possível o homem se tornar senhor de si mesmos.
Existe um texto no Tanar que fala justamente sobre isso, uma passagem na Escritura que fala justamente sobre isso, que uma determinada geração do povo de Israel um determinado conluio de sacerdotes, de autoridades do povo de Israel, disseram: olha, não tenho mais visões, falaram para os profetas. Isso lá em Isaías capítulo 30, versículo 7 ao 16. Profetas, não tenho mais visões. Videntes do Eterno, vocês que veem questões do futuro, mensagens do futuro do Eterno, não tenho mais visões. Não revelem mais o que é justo, aquilo que é íntegro, o que é certo a se fazer. Dizei-nos apenas o que é agradável aos ouvidos para ouvir. Profetizai ilusões. Afastai-vos do caminho, se afastem do caminho do Eterno, com C maiúscula em português. Se afastem do caminho, se apartem, se separem da verdadeira vereda, da vereda verdadeira. Fazei desaparecer da vossa presença o que dos Israel, o específico de Israel. Isso sempre ocorreu, isso é episódico. Episódio após episódio, geração após geração de pessoas, em todos os 4 cantos do mundo, buscando suprimir a verdade. O objetivo final é de apartai-vos, façam desaparecer, fazer desaparecer da vossa presença o santo de Israel, o Kedosh Israel, o específico, o definido de Israel, ou seja, o eterno. Isso lá em Isaías capítulo 30, versículo 11. O objetivo, no final das contas, é esse. Tentar, o desejo, o pensamento é esse. Tentar extrair Deus da sua posição e fazer com que o próprio homem, que o próprio indivíduo, se torne senhor de si mesmo, dos seus próprios pensamentos, das suas próprias vontades, das suas próprias ações. Daí, ideias a exemplo de livre arbítrio. Arbítrio temos, livre jamais. Mas o povo de Israel sempre prezou pela liberdade. Onde? 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 Ah, está lá na passagem de Shemot de Êxodo. O Eterno disse: liberta meu povo para que vão ao deserto. Liberta meu povo? Não. Não é isso que diz no texto original. O Eterno diz: envia o meu povo para me servir no Bamidbar, no deserto. O Eterno ordenou ao faraó enviar o povo para servir, ou seja, para trabalhar no deserto. É da natureza do nosso povo serem avadim, servos do Eterno, continuar servindo. Mas aquele que é digno de fato de todo serviço, que é o Eterno, e não do faraó, que representa o quê? As vontades puramente primitivas da avodazará, da idolatria. O povo saiu não para que vivessem aleatoriamente, cada um conforme a sua própria vontade, cada um conforme as suas próprias ideias, conforme as suas próprias concupiscências. Todos unidos, todos reunidos, um só povo, uma só constituição, todos debaixo da mesma constituição, do mesmo código de lei, das mesmas regras, debaixo da mesma jurisprudência, das mesmas limitações, da mesma sistematização criada pelo Eterno, a Torá. Nada de autonomia, nada de vontade própria, nada de liber, nada de ilimitado, nada de indeterminado. Muito pelo contrário, tudo determinado e tudo limitado.
Essa é a grande questão. Então, continuemos agora na parte 3, na penúltima parte do nosso estudo. Nós estamos a apenas 1 hora do nosso estudo de hoje. Vamos dedicar esse momento agora para a penúltima parte da nossa Parashá. Triplique agora a sua atenção. Então, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó. Eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente, surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Então surgiu um povo, o povo dos sabeus, repentinamente, e atacaram os bois, atacaram os jumentos e levaram os animais. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio da espada. E só eu, o mensageiro, conseguiu escapar para poder contar-te o que aconteceu, para narrar os fatos. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro mensageiro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu. Fogo de Deus, a autoria é do Eterno. Foi Ele que fez, Ele que enviou. Fogo de Deus caiu do céu. Incinerou as ovelhas. Quem matou as ovelhas? Deus. Quem enviou os sabeus para levarem as jumentas e os bois? Deus. Quem deu autoridade, quem concedeu autoridade ao Satã, ao adversário? Deus. Deus, Deus, Deus. Em todas as questões, Deus. E a vontade de Jó? E a vontade dos filhos? E a vontade de fulano, de Beltrano, de Ciclana? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mas a vontade do 0? Zero. Nenhuma. A autoridade sempre de Hakadosh Baruch Hu. A autoria, tudo é Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas. A palavra absoluta, toda é absoluta. Toda com exceção não é toda. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo orbita conforme a vontade de Deus. Tudo está circundando a vontade de Deus. Tudo funciona conforme a vontade de Deus. Tudo se move conforme a vontade de Deus. Toda a inércia, todo o movimento, todo espaço, o tempo funciona conforme a vontade de Deus. Fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu. O Eterno aniquilou tanto as ovelhas como também os servos. Incinerou também os servos. Quem fez? O Satã? Os sabeus? Não, o Eterno. E eu fui o único sobrevivente e vim lhe informar o que aconteceu. Vim lhe informar o que ocorreu. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos. Atacaram os camelos e os levaram. E ainda mataram os teus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto esse ainda acabava de trazer a sua informação, chegou outro com a seguinte notícia, o 4º mensageiro: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, do seu primeiro filho, o filho mais velho. De repente, veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. Quem fez isso? O Eterno Kadosh Baruch Hu. E a vontade de Jó? E a vontade da esposa de Jó? E a vontade dos filhos de Jó? 0. 0. E a livre vontade? 0. Aonde está a liberdade? Liberdade, liberdade. Abre as asas sobre nós. Que faz a igualdade. 0. Aquilo que as pessoas, aquilo que os conceitos de liberdade, as poesias, os poemas tratam sobre liberdade são conveniências pessoais. São poemas, são aspirações
românticas, são romantizações, são palavras bonitinhas para mascarar as conveniências pessoais. As nossas próprias conveniências. Todo espaço de trânsito foi determinado pelo Eterno. Todo tempo e espaço. As nossas imaginações, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades, nossas ações, tudo é comandado pelo Eterno. Não existe nada que não esteja debaixo do controle da manipulação. Manipular é de manos, de mão, é comandado pela mão, pelas ações do Eterno. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Jó capítulo 1, versículo 14 a 19. Também podemos citar o caso de Yonah Hanavi, de Jonas, o nosso profeta, que desejou fugir da Eitzá divina, do planejamento divino. Entretanto, Hashem o obrigou a obedecê-lo. Vai à grande cidade de Nínive. Isso está em Jonas capítulo 1, versículo 2, verso A. Mas Jonas resolveu ausentar-se para longe do Eterno. Ele tentou se esconder. Desceu até a costa, até o porto de Jope, aonde achou o navio que partia para Tarsis. Comprou uma passagem, entrou no barco seguindo para Tarsis, para o sentido contrário, fugindo assim do Eterno, achando na cabeça dele que estava fugindo da vontade do Eterno, do controle do Eterno. Não, eu vou tentar fugir. Na passagem que nós lemos anteriormente de Yeshayahu, de Isaías, os homens disseram, não, nós vamos fugir da repreensão do Eterno, do controle do Eterno, com cavalos. Cavalos rapidíssimos, corcéis que são uma beleza. Puro sangue, que são uma beleza, correm a 300 km por hora. Nós vamos conseguir fugir da vontade do Eterno, do plano do Eterno. Foram o que pensaram. O Eterno falou, eu vou colocar perseguidores ainda mais rápidos. Os seus perseguidores, ó Israel, serão ainda mais rápidos. O Eterno falou, de fato, vocês vão fugir. E de fato, eu vou encontrar cada um de vocês no caminho. O salmista disse, se eu pegar as asas da alva, tu ali estás. Se eu fizer um buraco, ali tu estás. Não há nenhum local que esteja fora do domínio, do controle, da manipulação, do ditame de Deus. Todos os pensamentos, todos os desejos, todos os sentimentos, todas as imaginações, todas as vontades, todas as ações, tudo vem de Deus. O Eterno criou o bem, o Eterno criou o mal, o Eterno criou a esperança, a desesperança, a saúde, a doença, a enfermidade, a luz, as trevas, a escuridão. Tudo, o Eterno criou tudo. Não existe nada que os seres danificadores tenham criado, que o homem tenha criado, tudo é criação do próprio Deus. Tudo que o homem cria, vacina, remédio, tudo é encontrado aonde? Na matéria-prima, na natureza. O conhecimento que eles possuem, a intelectualidade que eles possuem, as habilidades, as aptidões, os talentos. Tudo é proveniente de Deus. Toda a capacidade, toda a potencialidade, toda a possibilidade é concedida apenas pelo Eterno. Mas Jonas resolveu se esconder de Deus. Enquanto o barco navegava, o Eterno fez levantar-se uma terrível ventania e desencadear-se uma tempestade tal que o navio estava a ponto de se despedaçar. Tamanha eram as ondas que o Eterno mesmo fez se levantarem. Isso está em Jonas capítulo 1, versículo 3 e 4. Então, se alguém decidir fazer assim, eu vou sair da equação, eu vou me eximir, eu vou me extrair da equação, lá está a vontade do Eterno soberana sobre todas as coisas. Jonas tentou sair da equação, sair do cenário. Não, se eu me esconder no navio, eu for no sentido contrário que o Eterno deseja, logo a vontade do Eterno não vai se cumprir. O Eterno encontrou ele em Tarsis, fez-se levantar fortes ondas, que estava a ponto de despedaçar o navio. E muito pelo contrário, tudo aquilo que Jonas pensou, queria corroborar com a sua própria vontade, na verdade estava corroborando com a vontade do Eterno. Todos foram obrigados.
Todos foram obrigados, todos nós estamos debaixo de obrigações, responsabilidades, de leis, de ditames, de Hakadosh Baruch Hu. Todos nós somos limitados, todos nós somos finitos, todos nós estamos debaixo de leis e regras. Não há como nós nos eximirmos, nos separarmos das regras, das limitações. Todos, sem exceção, foram submetidos às ordens de Hashem. A ninguém o Eterno negociou ou pediu conselho, opinião ou consentimento. Imaginemos nós se os personagens citados na Bíblia dissessem não ao Eterno. Vamos às referências. Somente os dados introdutórios seriam mais que suficientes, de tudo que nós aprendemos até agora, seriam mais do que suficientes para demonstrar que dentro da literatura hebraica, dos textos originais, o conceito de que o homem está livre da decisão divina, da soberania de Elion, do soberano, do Altíssimo, é algo completamente espúrio essa ideia, incompatível e inexistente nas Escrituras. Porém, precisamos observar todos os ângulos possíveis da Escritura para que possamos compreender o padrão da Hod Elohi, ou seja, da majestade divina, e como ela afeta todos nós e toda a criação. A começar por Gênesis capítulo 11, versículo 6, nós temos o seguinte: então declarou o Eterno, eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma linguagem, a mesma língua. E essa construção, ou seja, o Zigurat Bavel, a Torre de Babel, é apenas o início de suas iniciativas. Em breve não se poderá deixá-los de realizar o que pretendem. Então, as nações ao redor de Babel, ao redor de tudo que significava Babilônia, todos os rivais, todas as nações concorrentes, não poderiam mais impedir aquele empreendimento, conforme o Midrash nos conta, de Nimrod, que liderou aquela operação, de Nimrod, conforme está em português. Então as nações, a partir daquele ponto, não poderiam mais impedi-los de realizar o que pretendiam. Entretanto, a Yetzá, o planejamento do Eterno, era outro. Diferente do que passava na mente de Nimrod, na mente de todos aqueles que estavam comprometidos com aquele empreendimento da Torre de Babel. Qual foi a vontade soberana? No final das contas, quem foi que influenciou quem? Qual foi a decisão verdadeira? Qual foi a vontade verdadeira? Do Eterno. O Eterno confundiu as línguas. O Eterno fez surgir um reboliço linguístico. E toda aquela operação, toda aquela pretensão de Nimrod, de todos os povos envolvidos na Torre de Babel, foram abaixo, literalmente foram ao chão. Ora, se a ideia de livre arbítrio é ocidental e não hebraica, se essa ideia ela é externa e não interna, se ela é posterior, se ela é tardia e não original, ela não é da Torá, ela não é da Escritura, quem foi que criou isso? Quem declarou que ela é bíblica? Quem foi que trouxe essa ideia de livre-arbítrio como algo da Escritura? Quem é o autor disto? Vamos agora para a última parte do nosso estudo de hoje. Vamos agora dedicar esse último momento, esses últimos minutos, à parte ápice, a parte mais elevada do nosso estudo de hoje. Multiplique 4 vezes a sua atenção. O Pai, o padroeiro, o patrono, o mestre dos que acreditam no livre-arbítrio foi, em latim, Aurelius Augustinus Hipponensis, mais conhecido universalmente como Santo Agostinho. Então, você que é adepto, que é um crente fervoroso no livre-arbítrio, o seu pai, o seu padroeiro, o seu patrono, o seu mestre, o seu professor é Aurelius Augustinus Hipponensis.
mais conhecido como Santo Agostinho. Parabéns! Mais conhecido como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos da religião política de Roma, ou seja, de Edom. Ou seja, é uma ideia estabelecida por Edom, pela política religiosa de Roma, Edom, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento de Edom, do sistema político-religioso de Edom, a saber, aqueles que estudam a escritura sabem exatamente a quem se refere Edom, e a filosofia ocidental. Santo Agostinho foi bispo de Hipona, por isso ele também é conhecido como Santo Agostinho de Hipona, ou Agostinho de Hipona. Uma cidade, Hipona é uma cidade na província romana, localizado no norte da África. Escrevendo na era patrística, é amplamente considerado como o mais importante dos pais da congregação de Roma no Ocidente. Esse texto foi extraído no artigo de Francisco Porfírio, professor de filosofia, lá no Portal Brasil Escola, um site governamental. Ok? Influência. Tanto em sua argumentação filosófica quanto na teológica, Agostinho de Hipona, o pai dos crentes e adeptos da fantasia de livre-arbítrio, foi fortemente influenciado pelo estoicismo, olha só as origens, platonismo, neoplatonismo, particularmente pela obra de Plotino, o autor de Enéadas. Provavelmente foi por intermédio, aliás, de Porfírio e por Vitorino, como defendeu Pierre Hadot. Embora ele tenha depois abandonado o neoplatonismo, algumas ideias ainda transparecem em suas primeiras obras. Sua obra primal e influente sobre livre-arbítrio, um tema central da ética, torna-se-ia o foco de filósofos posteriores como Schopenhauer, como Kierkegaard, com também Nietzsche, muito conhecido autor filosófico Nietzsche. Agostinho foi influenciado também por Virgílio, as obras de Virgílio, conhecido por suas obras sobre a linguagem, Cícero, conhecido por suas obras sobre a argumentação, e Aristóteles, principalmente no livro Retórica e no outro livro, a obra Poética. Ok? Santo Agostinho, que viveu no século III, transformou a ideia de purificação da alma da filosofia de Platão, ele era platonista, na ideia da necessidade da elevação ascética, se separar da sociedade para compreender os desígnios da metafísica, dos deuses. Também a ideia da imortalidade da alma, presente em Platão, foi retrabalhada por Agostinho na perspectiva de Roma, da religião política de Roma. A referência está em Cotrim. Gilberto Fernandes, o livro é Fundamentos de Filosofia, primeira edição, escrito em São Paulo, editora Saraiva, já extinta Saraiva, escrito em 2010, página 300, essa é a referência. Está aí o seu patrono, da pessoa que acredita, da pessoa que é aderente do conceito de livre-arbítrio. Se não existe, então, na escritura, a ideia de livre-arbítrio, como funciona a nossa relação com Deus? Essa área importante, fundamental, da nossa relação com Deus é chamada em hebraico de Hashgacha Pratit. Hashgacha Pratit. Também traduzido em português como providência divina. Mas na realidade é um conceito, é uma área, uma matéria de estudos que observa a nossa interação, a nossa relação, ou seja, do homem, da criatura com Deus. A Torá é o manual do fabricante. Nela está contida toda a vontade divina. Então, se a pessoa deseja conhecer, olha, já que as coisas são assim, tudo é conforme a vontade do Eterno, aonde eu posso conhecer a vontade do Eterno? Na Torá. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, são o manual do fabricante, ou seja, o manual do Eterno. Nela está contido ali toda a vontade do Eterno para nós. Quem é o Eterno? O seu plano, o seu pensamento, o seu Eitzah em hebraico, o seu pensamento, o seu plano, o seu planejamento.
em relação a todas as coisas. Tudo está na Torá. Buscar uma relação com o Eterno, bendito seja, sem a Torá, é uma atitude já natimorta, já fracassou antes de começar. Inevitavelmente irá trazer consequências trágicas. Nessa mesma Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Eterno nos ensina acerca da sua Hod Elohi, da sua majestade divina, nos informando didaticamente todas as informações que Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Ele é o Eterno e nós somos seus servos. Ele é a referência e nós somos a imagem e semelhança dele. E não ao contrário. Em outras palavras, somos uma imagem absolutamente finita daquele que é imensurável. Vamos agora refletir sobre isso em Jó capítulo 38. Jó capítulo 38. Abra a sua Bíblia, o seu Tanar, em Jó capítulo 38. Estamos no Shabat, nos dedicando àquilo que de fato importa no Shabat, que é estudar a Torá. Baruch Hashem. Vamos lá. Jó 38. Então o Eterno respondeu a Jó no meio de uma tempestade: quem é esse que endurece meus planos com suas palavras? Quem é esse que escurece meus planos com suas palavras ignorantes? Levante-se como um homem, cinja-se. Eu farei perguntas e você me dará respostas. Diz o Eterno para Jó. Então, Jó, ele é utilizado nessa passagem como um representante de todos nós. Ou seja, de seres humanos, de seres limitados. Então, o Eterno disse: quem é esse que obscurece meus planos? Ou seja, por mais que Jó fosse preciso nas suas palavras, por mais que Jó fosse sincero, verdadeiro, claro em relação a sua fidelidade ao Eterno, a sua pureza diante do Eterno, a sua integridade diante do Eterno, ainda assim, ele é reconhecido pelo Eterno como algo que obscurece, como algo que escurece os planos. Ou seja, por mais que nós sejamos límpidos diante do Eterno, é como trapos de impureza. Toda elevação que nós possamos ter diante do Eterno é nada diante dele. É necessária para nós, como indivíduos. Mas diante do Eterno, só ele de fato é puro, só ele de fato é verdadeiro, só ele é de fato sincero. Só ele de fato é a verdadeira luz. Toda a luz diante do Eterno é escuridão, porque tamanha é a luz do Eterno, ela sobrepõe a toda a luz. A verdade do Eterno é a verdade sobre toda a verdade. Então, por mais que Jó fosse verdadeiro, limpo diante do Eterno, ele obscurecia todo o conhecimento acerca dos planos do Eterno. Então o Eterno diz: quem é esse que escurece meus planos com suas palavras ignorantes? Olha, Jó até o dado momento só disse coisas maravilhosas. Mas por mais maravilhosas que sejam, elas são provenientes da boca humana, de uma boca finita, de uma percepção finita, de um homem finito, de um ser finito. Então não existe comparação. Levante-se como um homem que és, ou seja, a sua essência, a sua natureza finita, rebaixada, e cinja-se. O Eterno dando ordem para Jó, mesmo ele estando doente: eu farei perguntas e você me dará respostas. Tudo que o Eterno está dizendo aqui é retórico. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ou seja, Jó não tem a resposta. Diga-me, se você conhece tanto. Você sabe quem determinou suas dimensões? Quem determinou suas dimensões, tamanhos, tempo e espaço? Ou quem estendeu a linha de medir ao redor dela? Sobre a questão, sobre o que estão apoiadas as suas bases, ou quem colocou sua pedra de canto, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Quem represou o mar por trás das portas fechadas quando ele se derramou do ventre? Quando fiz, diz o Eterno, suas nuvens a coberta dela,
e o denso nevoeiro suas fraldas. Quando fiz os limites das fronteiras e coloquei seus portões e traves, e disse, você pode vir até certo ponto, mas não pode ir além disso. Aqui suas ondas orgulhosas devem parar? Alguma vez em sua vida, Jó, você chamou a alvorada e fez a manhã conhecer o seu lugar? De modo que ela pudesse tomar os cantos da terra e sacudisse os ímpios dela? Então a terra é transformada como barro sob o sinete. Até suas cores são fixadas como as de uma peça de roupa. A luz, porém, é negada ao ímpio, e o braço levantado para lutar é quebrado. Você desceu às fontes do mar, ou explorou os limites do abismo? Foram as portas da morte reveladas a você, Jó? As portas das trevas como da morte? Você examinou a extensão completa da terra? Diga então, Jó, se você conhece tudo. Que caminho leva ao lugar de onde a luz tem sua casa? Da onde vem a luz? Qual é a fonte da luz? Me diz. Caminho que percorre a luz. Quando você acende um fósforo, você bate uma pedra, choca a pedra e sai a faísca, surge luz. Me diz aí o caminho que ela percorre. Aonde elas habitam? Se você soubesse, poderia levar cada uma para o seu lugar e pô-las no caminho de sua casa, de sua morada? Você sabe, é claro, porque já era nascido e agora você deve ser muito velho. Você deve ser muito antigo para ter esse conhecimento, né, Jó? Você já foi aos depósitos da neve e viu os armazéns de granizo? Você sabe aonde nasce a neve? E que eu guardo para os tempos de tormenta, para os dias de batalha e de guerra? Por que caminho é a luz difundida? Ou o vento leste é derramado sobre a terra? Quem abriu o canal para o aguaceiro, ou o caminho para o relâmpago e o trovão, fazendo chover onde ninguém vive? E um deserto sem ninguém, encharcado o deserto e desolado o solo, até que a tenra grama brote. A chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre vem o frio? Quem faz nascer a geada do céu? Quando a água se torna tão dura quanto a pedra e a superfície do abismo se congela, você pode amarrar as cordas das Pleiades e afrouxar o cinto do Orion, ou seja, da constelação de Órion? Pode conduzir as constelações do céu em suas estações ou guiar a grande Ursa com as suas crias? Ou seja, a constelação, a reunião de estrelas que é conhecido como Ursa Maior. Você conhece as leis do céu? Pode determinar o modo em que elas afetam a Terra? Você pode levantar a sua voz para as nuvens e fazer que elas o cubram com uma inundação de chuva? Você pode enviar relâmpagos em seus caminhos? Dirão eles a você, aqui estamos nós, Jó. Quem pôs a sabedoria no interior do homem? Quem deu entendimento à mente? Quem pela sabedoria pode numerar, calcular as nuvens? Quem pode despejar os cântaros de água do céu, de forma que o pó se torna massa de barro e seu torrão se compacta? Você pode caçar uma presa para a leoa ou satisfazer o apetite dos leões jovens quando eles se agacham em seus covis ou ficam de emboscada em suas tocas? Quem provê comida para o corvo quando seu filhote clama a Deus e vagueia por falta de comida? Então o Eterno começou a fazer diversas perguntas para Jó e, obviamente, sem nenhuma resposta, porque a resposta é a seguinte: é o Eterno que faz todas essas coisas. O Eterno que fez todas essas coisas quando ninguém existia. Todas as coisas ocorreram, o Eterno estabeleceu todo o futuro, o presente e o passado, todos os limites, todos os nossos limites, sem a ajuda de ninguém, sem a cooperação de ninguém. Tudo quem fez foi o Eterno.
Além dos limites e finitude de toda a criação, o Eterno criou o bem e o mal. Logo, absolutamente tudo o que acontece foi determinado pelo Eterno. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia a terra. E o Ruach, o sopro de Deus, se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Então, houve tarde e manhã. E isso foi o primeiro dia. Gênesis capítulo 1. Respondeu-lhe o Eterno: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo? Não sou eu, o Eterno? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar, e como falarás. Shemot, Êxodo capítulo 4, versículo 11 e 12. Tanto a boca que fala, tanto o mudo, quem criou, quem fez tudo, foi o Eterno. O surdo e o mudo, o Eterno, fez todas as coisas. Quem fez as trevas, quem fez a luz, o Eterno. Quem ensina o que o homem deve falar, o que o homem deve dizer, o Eterno. Isaías capítulo 45, versículo 6. Para que saibam todos que do nascente ao poente, do oriente ao ocidente, não há ninguém além de mim. Eu sou o Eterno e não existe nenhum outro. Não existem 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses, 5, só existe um Deus, só existe o Eterno. Eu formo a luz e eu crio as trevas, diz o Eterno. Faço a Shalom e crio o mal. Eu, Hashem, crio absolutamente tudo. O Eterno criou todas as coisas. O Deus de Israel criou todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. Outras ocorrências do critério de como Deus age. Êxodo capítulo 11, versículo 10. Moisés e Arão realizaram todos esses sinais maravilhosos, ou seja, todas as maravilhas do Eterno ocorreram por intermédio de Moisés e Arão. Mas quem fez? O Eterno. Mas o Eterno endureceu o coração de Faraó, e ele não permitiu que os filhos de Israel abandonassem a terra do Egito. Tudo aconteceu conforme a vontade do Eterno. Não como a vontade de Jó, não como a vontade do Faraó, não como a vontade de Arão, de Moisés, de ninguém. É sempre a vontade do Eterno. Êxodo capítulo 14, versículo 4. E então endurecerei novamente o coração do Faraó, e ele vos perseguirá, conforme o Eterno obstinou. Esse endurecimento não é uma petrificação, não é um estado de solidificação, como de uma pedra, como de um calcário, não. Esse endurecimento significa obstinação. O Eterno obstina os corações, torna a pessoa obstinada para determinadas coisas, para determinados objetivos. Ele os perseguirá, o Eterno está garantindo. E serei glorificado no Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios terão consciência que eu sou o Eterno. E eles assim fizeram, e assim obedeceram. O Eterno manda, nós fazemos. Querendo ou não, nós fazemos. No querer ou no sentimento contrário, em todas as situações, nós sempre obedecemos. Querendo ou não. Na contrariedade, também obedecemos. Êxodo capítulo 8, versículo 14 e 15. Juntaram-se montes imensos de rãs mortas, a terra ficou tomada de um horrível cheiro de putrefação. Apesar disso, assim que o faraó percebeu, que houve alívio ao seu redor, obstinou-se novamente em seu coração odioso. E não deu mais ouvidos a Moshe, ignorou Moisés e Arão, como Hashem havia predito. O Eterno estabeleceu que seria assim. Não é só ver a situação, o Eterno determinou, o Eterno obstinou, endureceu o seu coração. Êxodo capítulo 33, versículo 19. O Eterno orientou: fazei passar diante de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei meu nome. Hashem, o Eterno. Terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. O critério é eterno. Ele tem misericórdia de quem quer. O Eterno tem compaixão de quem ele quiser. O critério é somente dele e não nosso. Deuteronômio capítulo 2, versículo 30 ao 36. Contudo, Seom, rei de Heshbon, não nos permitiu passar por suas terras, pois o Eterno, teu Deus, lhe endureceu
o ímpeto, o ruach, e lhe obstinou o coração para o entregar na tua mão, como hoje ficou notório. Também temos em Romanos, carta do Rabino Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 18. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja, endurece o coração, os sentimentos, os pensamentos, o desejo de quem ele quer. Josué capítulo 11, versículo 20. Porquanto foi o próprio Eterno que decidiu endurecer o coração desses povos, para que insistissem em lutar contra Israel todas as vezes que levanta um povo contra Israel, todas as vezes que se levanta alguém contra o povo de Israel, nas nações, nos países ou no próprio território de Israel, isso é decidido, endurecido pelo Eterno. O Eterno que faz com que essas pessoas, esses países, esses povos endureçam seus corações contra o povo de Israel, o povo de Israel, a fim de que fossem considerados anátemas, maldições, não havendo remissão para eles, ou seja, para que haja culpa em relação a esses povos, a esses países, mas sim lhes sobreviesse completa destruição, como o Eterno Deus tinha ordenado a Moisés. Isso está em Josué capítulo 11, versículo 20. Juízes capítulo 9, versículo 22 e 23. Abimeleque, rei dos filisteus, governou sobre todo Israel por um período de 3 anos. Ao final desse tempo, Deus enviou um ímpeto de discórdia entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Então os líderes do povo agiram traiçoeiramente contra o próprio rei, contra o próprio Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime cometido contra os 70 filhos de Jerubaal fosse devidamente vingado e a responsabilidade pelo injusto derramamento de sangue deles caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os assassinara, assim como sobre todas as pessoas de Siquém, que colaboraram com ele no massacre de seus próprios irmãos. Isso veio de quem? Do próprio Eterno. Jó, capítulo 2, versículo 10. Entretanto, ele lhe afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura, receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele, ou seja, Deus nos sobrevém, que o Eterno nos envia? E em toda essa aprovação de lábios de Jó, os lábios de Jó não o fizeram vacilar nem pecar. Então Jó disse para sua esposa: tanto a bênção quanto o infortúnio vem de Deus. Tanto aquilo que é bom quanto aquilo que é mal vem de Deus. Jó capítulo 12, versículo 16 ao 25. A Deus pertence toda a força e o saber. Tanto o enganado quanto o enganador, a ele também pertence a Deus. Tanto o enganado quanto o enganador, tanto a força quanto o saber pertence a Deus. Deus dispensa os conselheiros e faz os juízes de idiotas. Liberta-nos das algemas postas pelos reis e lhes amarra uma corda à cintura, despoja os sacerdotes, abate e humilha os homens que se acham em posições indestrutíveis. Silencia os lábios dos conselheiros de confiança e lhes retira a sabedoria dos anciãos, derrama desprezo sobre os príncipes e solta o cinto, isto é, retira o poder dos fortes e soberanos. Esclarece mistérios profundos das trevas e traz à luz as mais densas sombras. Brinda as nações com grandeza e as destrói em um só momento. Faz crescer os impérios e as nações, os países, e os dispersa, os espalha. Tira o entendimento dos chefes dos povos da terra e os faz perambular sem direção pelos desertos, cambalear pelas trevas sem nenhuma luz. Deus faz os grandes líderes, as grandes autoridades andar como bêbados, sem rumo pela terra. Se depois do Shabat você ler um pouquinho, estudar um pouquinho sobre como os dinamarqueses, como os galeses, os franceses, os ingleses distribuíram seus povos na Europa, fazendo escravos, fazendo uma desgraça, um rei matando o outro, um povo destruindo o outro. É exatamente isso que nós lemos aqui em Jó capítulo 12, versículo 16 ao 25.
Os europeus, os vikings, os celtas, todos eles eram escravocratas, todos eles destruíam uns aos outros e dessa forma eles se espalhavam em torno da Europa. Então, depois do Shabat, estudar um pouquinho sobre como se dispersou os povos europeus, ilustra exatamente essa passagem aqui de Jó, capítulo 12, versículo 16 ao 25. Deus faz os grandes líderes andarem como bêbados sem rumo pela terra. Jó, capítulo 34, versículo 29. Se ele dá tranquilidade, o Eterno dá tranquilidade, quem o condenará? Se ele encobrir a face, quem conseguirá contemplá-lo? Não existem atalhos para conhecer a Deus. Deus se dá a conhecer aos seus. Quer seja uma nação inteira ou um indivíduo, ele domina igualmente a todos. Todos pertencem ao Eterno. Não importa a língua, a nação, a etnia, os conceitos, a ideologia, Deus domina igualmente a todos. Salmos capítulo 29, versículo 11. O Eterno concederá força ao seu povo. O Eterno abençoará o seu povo com a shalom. Toda shalom, toda força, toda bênção são provenientes somente do Eterno. Somente o Eterno pode conceder. Salmos capítulo 75, verso 7. É Deus quem julga. A um rebaixa, a outro eleva. Deus rebaixa a uns e Deus eleva a outros. Quem faz tudo isso é Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 13 e 14. Deus observa toda a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele curvou? Se Deus encurva algo, quem pode endireitar? 1 Reis capítulo 12, versículo 15. Assim o rei não ouviu o povo, enquanto era uma disposição do próprio Deus, que assim fosse, a fim de cumprir a palavra que ele, Deus, revelara a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio do silonita Aias. 2 Reis, capítulo 19, versículo 25. Porventura, não ouviste que há muito tempo determinei tudo isso. E desde antes da antiguidade, antes da fundação do mundo, planejei o que agora faço acontecer, porém, aprove-me agora o executar, para que fosses tu o que reduzistes a essas cidades fortificadas a montes de escombros e ruínas desertas. 1 Reis capítulo 22, versículo 19 e 23. E Micaias acrescentou: ouve a palavra de Deus, viu o Eterno assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então Deus indagou: quem enganará Acabe a fim de que ataque Ramoth Gileade, e encontre a morte lá? E alguns anjos analisavam o caso, mas outros sugeriam ideias diferentes. Até que finalmente um ser, uma criatura, colocou-se diante de Deus e declarou: sou eu que haverei de enganá-lo. E Deus, o Eterno, indagou: de que modo pretendes realizar isso? Ao que essa criatura respondeu: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca dos profetas do rei. Ao que Deus, o Eterno, afirmou: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz o que deves fazer. Agora, portanto, Hashem, Deus, colocou um ímpeto, um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. Mas Deus é quem pronunciou contra ti a desgraça. Tudo em torno desse contexto, desse texto, dessa situação, feita pelo próprio Eterno, colocando um espírito mentiroso na boca dos profetas do rei Acabe, que era um rei idólatra. Salmos capítulo 105, versículo 25. A estes mudou-lhes o coração, para que odiassem seu povo e tratassem seus servos com perfídia. Salmos 105, versículo 25. Segundo Crônicas, capítulo 10, versículo 15. O rei não deu atenção ao povo porque essa mudança de endurecimento vinham de Deus, a fim de confirmar a palavra de Deus, que Deus havia profetizado a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio de Aias, o silonita. Isaías capítulo 10, versículos 5 e 6. Ai da Síria, a vara da minha ira, e cujas mãos
está o bastão do meu juízo. A Síria sob domínio do Eterno. Mesmo sendo uma nação idólatra, sob domínio do Eterno. Isaías capítulo 19, versículo 13 em diante. Agem como loucos os líderes de Zoan, os príncipes de Mênfis foram iludidos. Os próprios líderes de seus clãs induziram todo o Egito à prática do que é errado e mal. Agora Hashem, Deus, derramou dentro deles um espírito desorientador. Com suas almas estão em estado de confusão. Desencaminharam o Egito e todos os seus empreendimentos da mesma maneira que um embriagado ou um bêbado cambaleia ao redor do seu próprio vômito. Não há nenhuma atitude que o Egito possa tomar, nada que a cabeça ou a cauda, ou a palma ou o juco possa fazer. Isaías capítulo 19, versículo 13 ao 15. Isaías capítulo 29, versículo 9. Sendo assim, enchei-vos de surpresa, ficai pasmos, cegai-vos a vós mesmos, permaneceis sem enxergar, embriagados, mas não convinham, cambaleando, todavia não por causa de bebida forte. Isaías capítulo 31, versículo 2. Contudo, ele é também sábio, o Eterno é sábio e pode trazer a desgraça, ou seja, o Eterno traz a desgraça. Ele não deixa de cumprir suas palavras, o Eterno tem palavra. Ele se erguerá contra quem coopera com os maus, o Eterno dá punição. Jeremias capítulo 25, versículo 15, 16 e 27. Então, eis o que ordenou Deus: toma da minha mão este cálice de vinho da minha ira e faz que o bebam todas as nações a quem eu te enviar. É chamado o cálice de tontear. Jeremias capítulo 51, versículo 20. Tu, Babilônia, eres meu martelo de guerra, o meu poderoso esmagador nas batalhas. Contigo em minhas mãos despedaçarei todas as fortes nações. Por teu intermédio destruirei grandes reinos. Contigo farei em pedaços o cavalo vigoroso e seu cavaleiro valente. Por teu intermédio despedaçarei a carruagem de guerra e o guerreiro que conduz corajosamente. É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, que sejam condenados por todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Isso está na segunda carta do Rabino Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Então, em todo momento, em toda a linearidade das Escrituras, de capa contra capa, o Eterno no domínio de toda a situação, de todas as coisas. Aonde está a vontade? Onde está a liberdade humana? Vontade temos, pensamento temos, imaginações temos, desejos temos. Todos estes têm a sua origem o Eterno. Toda essa indução, toda essa obstinação, todo esse controle do Eterno. E onde fica a minha, a sua vontade? Submetida ao Eterno. Queiramos nós ou não, também é decisão do Eterno. Porque por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, meus amigos, vamos finalizando aqui. Tudo que ocorre, tudo que não ocorre, todo movimento, toda a ideia de inércia, tudo que está parado, tudo que está em movimento, o ganhar e o perder, a ascensão, a queda, a elevação, o rebaixamento, o ganhar e o perder, a distância, a proximidade, tudo o Eterno criou em pares. O favorável e o infortúnio, a sabedoria, a ignorância, o conhecimento, o desconhecimento, tudo pertence ao Eterno. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O motivo de tudo existir é o Eterno. Ele é a força motora. Ele é a força motriz. Ah, mas eu tenho pensamento, eu tenho sentimentos, eu tenho desejos. Porque o Eterno criou. E Ele domina tudo. Nada está fora do domínio de Deus. Nada está fora do seu controle, da sua manipulação, da sua determinação, do seu planejamento, da sua manutenção. Isso é a soberania. Então,
Dizer que conhece a soberania de Deus da boca para fora, sem analisar minimamente esses pontos, não é algo útil. Não é algo producente. Então, da próxima vez que você estiver de encontro a esse conhecimento primário que é a soberania de Deus, a Ribonut Shel Elohim, comece a investir tempo, comece a investir a sua saúde, os seus recursos que você tem, no conhecimento correto e na aplicação correta diariamente da soberania de Deus. Não basta apenas dizer que conhece a Deus, que já ouviu falar sobre a sua soberania. É necessário estudar conforme está estabelecido na Torá, conforme está estabelecido no Tanar, na Escritura, conforme foi elucidado e explicado nos textos nazarenos, nas cartas rabínicas nazarenas. É necessário a aplicação desse conhecimento diariamente nos nossos pensamentos, nossas imaginações, nas nossas reflexões, quando nós temos um impulso, quando nós temos um desejo, porque tudo isso vem do Eterno. Porque tanto o desejo, quanto o proceder, quanto a ação, o realizar, vem do Eterno. Pertence a Ele, tudo pertence a Ele. Não existe nada que não pertença ao Eterno. Nada que não esteja no controle dele. Não é só porque Ele criou e ficou solto. Tudo depende de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Não há nada que não dependa de Deus, que esteja autônomo, uma lei própria. Que o Eterno abençoe a vida de cada um de nós, que o Eterno nos ilumine a todos, que o Eterno nos conduza sempre a bons decretos, que todas as aflições, que todos os desafios que venham ao nosso encontro estejam sempre debaixo de bons decretos de Hakadosh Baruch Hu sobre as nossas vidas, que o Eterno nos fortaleça sobre todo e qualquer tipo de situação, que o Eterno nos faça prevalecer, transcender a toda e qualquer dificuldade interna ou externa. Beshem Uvisrut Mashiach Ben Yosef. Amém e amém. Que o Eterno abençoe a vida de todos. Shalom, shalom, pessoal. Até mais ver.